A paz do Senhor, eu espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu estava meditando na Palavra de Deus e resolvi compartilhar essa passagem com você. Essa passagem se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em outra tradução diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa é uma passagem bastante conhecida e eu tenho ouvido muito ultimamente. Sabemos que atualmente não é fácil viver essa palavra, se alegrar, né? Porque nós vemos que muitas pessoas têm perdido parentes, têm perdido emprego, têm perdido tantas coisas, têm enfrentado situações difíceis e é difícil se alegrar num momento desses, né? Mas a alegria ela faz parte do fruto do Espírito e quando Paulo ele nos recomenda nos alegrarmos, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele não diz que a gente só deve se alegrar quando tudo vai bem, quando tudo é festa, quando não está faltando nada, quando estamos abastados, não. Ele diz que nós devemos nos alegrar sempre. E aqui quem está falando não é uma pessoa que só viveu coisas boas na vida. Quando a gente olha para Paulo, a gente vê tudo o que ele passou. E exatamente quando ele escreve essa carta aos Filipenses, Paulo ele não estava festejando. Paulo ele estava preso. No capítulo 1 dessa epístola, Paulo diz que as cadeias que o aprisionavam, elas contribuíram para a propagação do Evangelho. Então, Paulo, quando ele passava por situações ruins, humanamente falando, ele não enxergava apenas aquela situação. Paulo, ele via além das circunstâncias. Para Paulo, aqui ele estava preso, mas ele via além. Ele via que a sua prisão tinha contribuído para que pessoas que, se talvez ele não tivesse preso, aquelas pessoas não poderiam ouvir o Evangelho. Então, ali onde ele estava, aquelas pessoas que estavam ao redor dele estavam ouvindo a palavra de Deus. Então, Paulo ele enxergava além das circunstâncias. Ele não olhava apenas para o seu sofrimento, ele olhava além. Por isso, ele se alegrava no Senhor. Paulo diz aqui na continuação desse capítulo 4 que ele sabia contentar-se com o que ele tinha. Ele sabia tanto ter fartura quanto a passar necessidade. E nós, será que quando estamos passando necessidade, nós conseguimos nos alegrar? Ou será que a gente começa a murmurar, começa a reclamar, começa a ficar desesperançados, começamos a ficar tristes? Mas Paulo não. Ele se alegrava, ele estava contente, porque ele aprendeu com o Mestre. Jesus, ele passou por muitas coisas. Jesus ele foi humilhado, então Paulo, quando ele era humilhado, ele se alegrava porque ele era privilegiado de passar as mesmas coisas que Jesus passou. Será que quando a gente está sendo humilhado, está sendo perseguido, será que a gente não começa a pedir a Deus que faça a justiça? Ou será que a gente se alegra por ser participante do sofrimento de Jesus? Será que quando a gente está passando por tempestades, a gente se alegra? Ou a gente começa a ter medo, começa a querer parar, ou a gente começa a ver, não, Deus está querendo me mostrar além dessa tempestade, do que vem depois dessa tempestade. Então, Paulo, ele diz aqui que ele tinha experiência. E por causa disso, ele sabia que ele podia passar por todas essas coisas naquele que o fortalecia. Quem é que o fortalecia? Cristo. E quando a gente olha para Cristo, Jesus ele fala para os seus discípulos que nós devemos nos alegrar por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Será que quando a gente está passando por momentos difíceis, a gente consegue lembrar que o nosso nome está escrito no livro da vida e conseguimos nos alegrar? Será que a gente só está vendo hoje as circunstâncias que nós estamos passando ou nós estamos enxergando além? Lá também no final desse capítulo, Paulo ele fala que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades
em glória por Cristo Jesus. Todas as suas necessidades serão supridas em Cristo. Ele não vai deixar faltar nenhuma. Nós devemos fazer como Jesus ele nos ensinou. Ele fala assim, olha, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E não é para nós seguirmos a Deus reclamando, tristes, nos sentindo o menorzinho, não. É alegre, sabe por quê? Porque Jesus ele se alegrou ao enfrentar a cruz para nos reconciliar com o Pai. Eu e você somos reconciliados com o Pai. Por isso que Paulo, ele sabia tanto, ele visava tanto as coisas espirituais, que ele falava sempre para o povo, falava para os Tessalonicenses, para os Filipenses, para nos regozijarmos. Ou seja, não olha só para as circunstâncias. Em tudo, dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Então, que nesse dia você receba do Senhor força, que você olhe além das circunstâncias. E assim como disse Paulo, eu também te digo, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. E que Deus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus.